Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, cardiologista, e hoje nós vamos falar sobre o AS infantil. É muito comum na nossa prática do dia a dia a gente encontrar pacientes que usam AS. E quais são os pacientes que devem tomar AS? Então vamos lá. O AS, gente, é o ácido acetil salicílico. É o popular aspirina, tá certo? Por que nós utilizamos tanto esse remédio no nosso dia a dia da cardiologia? Então o AS ele tem uma propriedade de ser um antiagregante plaquetário, ou seja, ele impede que as plaquetas se agreguem, que as plaquetas fiquem juntas. Porque quando ocorre uma junção de plaquetas, ocorre a formação de um trombo. E esse trombo dentro de uma artéria do coração ou dentro de uma artéria do cérebro pode causar o entupimento dessa artéria e isso levar a um AVC ou a um infarto. Então nós utilizamos muito o AS para prevenir o infarto. Só que existe alguns riscos. Então nem todo paciente deve tomar AS. Porque do mesmo jeito que ele impede a formação do coágulo, ou seja, ele deixa o sangue mais fino, entre aspas. Então o AS acaba afinando o sangue. Então pode ter efeitos colaterais, como risco de sangramentos, desde sangramentos intracerebrais, como AVCs hemorrágicos, e também pode haver risco de sangramentos intestinais, como perda de sangue nas fezes ou sangramento no estômago, ocasionar uma úlcera ou uma gastrite muito forte. Muitos pacientes sentem dor no estômago quando usam AS. Então o AS, apesar de ser simples, de ser muito banalizado o seu uso, de ser prescrito de uma forma até indiscriminada, ou os pacientes fazerem um uso por conta própria, deve ser tomado um certo cuidado. Então hoje, na literatura médica, quais os pacientes que devem tomar AS? Primeiro são os pacientes que já tiveram evento cardiovascular. Se o paciente já teve um infarto, se o paciente já fez um cateterismo, se o paciente já colocou um stent, se ele já fez ponte de safena, se ele já tem algum exame comprovando que existe uma veia entupida, entre aspas, assim, ó, tem uma placa de carótida significativa, tem uma artéria obstruída nas pernas, né? Então esses pacientes que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, eles já têm as veias entupidas, esses pacientes devem fazer uso do AS. Doutor Lima, mas vou dar aqui um exemplo, meu pai tem pressão alta, meu pai tem 70 anos, ele não sente nada, ele nunca teve dor no peito, ele nunca colocou stent, ele nunca teve AVC. Esse paciente, eu devo passar rotineiramente AS para ele? Não. Os estudos mostram que o AS para prevenção primária, diferente do que a gente falou da prevenção secundária, a prevenção secundária são os pacientes que já tiveram esses eventos cardiovasculares. E esses têm que tomar AS. Mas os pacientes que nunca tiveram veia entupida, a gente não pode passar o AS assim. Então os estudos mostram que pacientes para prevenção primária, a maioria dos casos eu não devo tomar AS de forma aleatória. Alguns pacientes que têm um risco cardiovascular muito alto, que são diabéticos, que têm um risco cardiovascular acima de 10 anos, que têm menos de 60 anos, porque os idosos, gente, têm a parte, né, as paredes do intestino mais frágil. Então eles são mais suscetíveis, eles têm mais facilidade de ter sangramento. Então, às vezes, o AS pode ter mais malefício do que benefício. Então, fica essa dica sobre o uso de AS. Então, o AS de rotina para pacientes que não tiveram infarto nem AVC, ele deve ser evitado. Tá certo? Pois um abraço a todos, tudo de bom. 4 minutos.